Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, a Bíblia vai dizer que criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Quando Deus criou o homem, Deus o criou perfeito, sem defeito algum. O propósito dele para o homem sempre foi a vida e não a morte. Sempre foi fazer com que o homem vivesse o melhor desta terra e não o pior. Foi fazer com que o homem vivesse bem. Mas ao longo da trajetória do homem nesta terra, temos vivenciado o afastamento do homem para com Deus. O homem ele tem se distanciado do seu Criador. Mas o que aconteceu para que isso acontecesse? Por que o homem se distanciou tanto do seu Criador? Ainda em Gênesis, nós vamos ver no capítulo 2, no versículo 16, que diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vemos aí então que Deus, ele dá uma ordem ao homem, apenas uma ordem. E esta ordem, o cumprimento desta ordem determinaria a vivência do homem na presença do seu Criador. Enquanto esta ordem ela fosse cumprida, enquanto essa determinação fosse cumprida, o homem gozaria do privilégio de estar na presença do seu Deus, de viver ao lado do seu Deus, de estar sempre com Ele. Mas nós vemos que não foi bem isso que aconteceu. Vamos ver mais à frente que o homem, de alguma forma, decidiu desobedecer esta ordem dada pelo próprio Deus. E como Deus já havia lhe dito, quando esta ordem fosse descumprida, certamente o homem morreria. E vamos ver então que o homem, ele deixa de viver na presença do seu Deus, por conta do descumprimento da ordem que Deus lhe havia ordenado. Esse descumprimento fez com que o homem decaísse da sua perfeição. O homem então não era mais perfeito. O homem passou a ser imperfeito. Em vez da vida, o que lhe acompanharia agora seria a morte. O homem não venceu a tentação. E ao ser vencido pela tentação, ele se despiu dos privilégios que Deus lhe havia dado. Em Tiago, no capítulo 1, no versículo 13 em diante, nós vemos que está escrito assim: Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de ter concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Sendo assim, no momento em que o homem desobedeceu a Deus, ele fez com que o pecado entrasse no mundo. E com o pecado também a morte. O pecado então entrou no mundo como um vírus, contaminando o homem e fazendo com que o homem tivesse os seus dias contados, abreviados. Mas os planos de Deus, ele não pode se frustrar. Os planos de Deus jamais vão morrer. E assim como por Adão entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, Deus, ele faz com que Jesus Cristo, ele venha a este mundo, trazendo o perdão e a vida. Olha só o que vai dizer em Romanos, no capítulo 5, versículo 18 em diante. Pois assim como
por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só homem, o ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então Adão trouxe o pecado e a morte, mas Jesus Cristo trouxe o perdão e a vida. Cristo, pela sua obediência, trouxe o perdão e a vida, e hoje ele nos oferece o perdão e também nos oferece a vida.